Olá, vamos falar sobre plano cartesiano e gráfico de uma função. Voltamos com a nossa aula. Plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. Uma horizontal, que recebe o nome de eixo das abscissas, que é o eixo X, e uma reta vertical, que recebe o nome de eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Cada reta é numerada, sendo o ponto de interseção dessas duas retas chamado de origem. Então, dizemos que essas retas são perpendiculares porque elas formam um ângulo reto. Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E nós temos uma reta horizontal, que chamamos de abscissa, eixo das abscissas, que é o nosso eixo X, e temos uma reta vertical, que chamamos de eixo das ordenadas, que é o nosso eixo Y. O ponto de encontro, ou seja, a interseção entre essas duas retas, dizemos que é a origem. Eixo das ordenadas, que é o nosso eixo Y, vertical. Eixo das abscissas, que é o nosso eixo X, que é horizontal. Então, eixo X, abscissa, eixo Y, ordenada. Esse ponto de encontro entre as duas retas, eu digo que é a nossa origem. O par ordenado da origem é 0 e 0. É 0 em X e 0 em Y. Observe que o plano cartesiano ele é dividido em 4 regiões. E essas regiões recebem o nome de quadrante. Então, cada região aqui é um quadrante. Eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Observe que os quadrantes giram no sentido anti-horário. E nós temos que um ponto para pertencer ao primeiro quadrante, ele tem que ter o X positivo e o Y positivo. Ponto pertencente ao segundo quadrante. O X dele é negativo e o Y é positivo. Ponto pertencente ao terceiro quadrante. O X dele é negativo e o Y também é negativo. Ponto pertencente ao quarto quadrante. O X dele é positivo e o Y dele é negativo. Então, as 4 regiões que o plano cartesiano é dividida é denominada de quadrante. Então, são denominadas quadrante essas regiões. Bem, voltando ainda a falar sobre o plano cartesiano, tem aqui já o eixo X, que é o eixo das abscissas, numerado. Observe que tem que se manter a mesma distância, 1, 2, 3. Então, temos que manter a mesma distância, tanto com relação à parte positiva, quanto com relação à parte negativa. Usamos sempre um papel quadriculado e, se não tivermos um papel quadriculado, fazemos uso de uma régua. E isso, as retas aqui numeradas no eixo X e também numeradas no eixo Y. E as regiões, que são os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como nós falamos anteriormente, o ponto para pertencer ao primeiro quadrante, o X dele vai ser positivo, que o ponto se localizará aqui, e o Y dele também positivo. Ponto no segundo quadrante, o X dele vai ser negativo e o Y dele será positivo. Ponto pertencente ao terceiro quadrante, o X dele é negativo e o Y dele também será negativo. Ponto pertencente ao quarto quadrante, o X dele será positivo e o Y dele será negativo. O plano cartesiano é utilizado como sistema de referência para localizar pontos no plano. Então, vamos fazer alguns exemplos. Todo par ordenado XY de números reais, em que X é o primeiro elemento do par e Y é o segundo elemento, pode ser representado em um plano cartesiano. Então, utilizamos um par ordenado XY para localizarmos pontos no plano cartesiano. O ponto X é a abscissa, sempre X vai ser a abscissa do ponto e Y vai ser a ordenada do ponto. Então, nós temos aqui o seguinte exemplo, o par ordenado 3 e 4. Quando eu tenho 3 e 4, o que significa? O 3
O primeiro elemento é o meu x, ou seja, ele pertence ao eixo das abscissas, e o 4, que é o meu segundo elemento, é o meu y, ele pertence ao eixo das ordenadas. Então, abscissa 3, ordenada 4. Temos aqui a localização do seguinte ponto, 3 e 4. Então, como falamos, o 3 é o nosso x e o 4 é o nosso y, ou seja, o ponto é o ponto P. Então, 3 é a abscissa do ponto P e 4 a ordenada do ponto P. Vamos localizar. Em x, esse aqui é o exemplo de um papel quadriculado, que podemos utilizar para construir os gráficos. Em x é o 3, então, 1, 2, 3. E em y é 4. 1, 2, 3, 4. Então, 3 no x, 4 no y. Fazemos pontilhado e marcamos o ponto P. Então, esse ponto P, 3 e 4, ele pertence ao primeiro quadrante. No caso, o 3 e o 4, nós dizemos que são as coordenadas desse ponto P. Os pontos que ficam em cima do eixo, ou seja, quando o ponto ficar em cima do eixo das abscissas ou em cima do eixo das ordenadas, nós dizemos que esses pontos não pertencem a nenhum dos quadrantes. Outros exemplos de localização de pontos no plano cartesiano. Então, aqui, sempre o primeiro elemento vai ser referente ao eixo x. Sempre o segundo elemento vai ser referente ao eixo y. Ponto A, 2 e 3. Então, 2 no x e eu tenho o 3 no y. Localizei ponto A. Ponto B, menos 2 e 4. Menos 2 no eixo x. Então, ele está para o outro lado. Está aqui, menos 2 no eixo x. E 4 no eixo y está aqui em cima. Então, ponto B, menos 2 e 4. Ponto C, menos 3 e menos 2. Menos 3 no eixo x, menos 2 no eixo y. Pontilhei, ponto de encontro entre eles está aqui. Digo que esse é o ponto C. Ponto D, 1 e menos 3. 1 no eixo x e menos 3 no eixo y. Aqui localiza-se o ponto D. Ponto E, 2 e 0. O 2 é do eixo x. E no eixo y é 0. Então, esse pontinho vai ficar exatamente em cima desse 2 que está localizado no eixo x. Sendo assim, esse ponto ficou exatamente sobre o eixo das abscissas. Então, ponto E foi um ponto que ficou sobre o eixo. Ponto F, 0 e menos 1. 0 é a origem, só que no y falou pra gente que é o menos 1, então vamos até o y, que é menos 1, e vamos marcar esse ponto F. Então, ponto F ficou um ponto sobre o eixo, só que agora é eixo das ordenadas. Então, o que acontece? O ponto A pertence ao primeiro quadrante, ponto B pertence ao segundo quadrante, ponto C pertence ao terceiro quadrante, ponto D pertence ao quarto quadrante. Os pontos E e F, como localizaram-se sobre os eixos, eles não pertencem a nenhum dos quadrantes. Distância entre dois pontos. Define-se distância entre dois pontos como o comprimento do segmento de reta que os une. Então, nós temos algumas situações sobre a distância entre esses pontos, alguns casos. Vamos ao primeiro, segmento paralelo ao eixo x. Então, aqui eu quero calcular a distância entre os pontos A e B. Como eu vou fazer? Eu vou pegar x de B, como está paralelo ao eixo x de B menos o x de A. Então, exemplo, se eu tenho o seguinte ponto aqui, ó, ponto A, 3 e 2, ok? Ponto B, 7 e 2, vamos calcular a distância. Para calcular essa distância, como está segmento paralelo ao eixo x, eu vou precisar usar x dos dois pontos. Então, vou fazer x de B, que é o 7,
menos o x de A, que é o 3. Então, ficamos com 7 menos 3. E 7 menos 3 é igual a 4. Então, a distância entre esses pontos A e B é igual a 4. E isso o segmento paralelo ao eixo X. Mas também o segmento pode ser paralelo ao eixo Y. Quando o segmento for paralelo ao eixo Y, nós utilizaremos no par ordenado o valor de y, tanto do ponto B quanto do ponto A. Então, distância entre A e B vai ser dado por y de B menos y de A, ou seja, a diferença. Exemplo, o nosso par ordenado aqui, ó, as coordenadas de A são 3 e 1, coordenadas de B, 3 e 4. Vamos precisar dos valores de y de cada par ordenado. Então, vamos pegar o 4 menos o 1. 4 menos 1 é igual a 3. Então, a distância entre A e B desse segmento paralelo ao eixo Y é igual a 3. Segmento transversal, que é aquele segmento que fica inclinado. Vamos fazer o uso da seguinte fórmula. Distância entre os pontos A e B. Vamos pegar a raiz quadrada de x de B menos x de A. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais o y de B menos o y de A. E tudo isso também elevado ao quadrado. Então, vamos ao nosso exemplo. Coordenadas do ponto A, 2 e 1. Coordenadas do ponto B, 6 e 4. Então, aqui estão os nossos pares ordenados. Coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B. Vamos aplicar na fórmula. Distância entre os pontos A e B. Eu vou ter x de B, 6, menos o x de A, que é 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais, utilizando a fórmula, y de B, que é 4, menos o y de A, que é 1. Tudo isso ao quadrado. 6 menos 2, 4, elevado ao quadrado. Mais 4 menos 1, 3, elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado igual a 16. E 3 elevado ao quadrado, 9. Precisamos somar esses valores e fazer a raiz quadrada. 16 mais 9 igual a 25. Raiz quadrada de 25 igual a 5. Então, desse modo, calculamos a distância entre os pontos A e B do segmento que era transversal. Ponto médio de um segmento. Para cálculo de ponto médio de um segmento, nós teremos que pegar coordenadas x dos pontos e somar, dividindo depois por 2. Precisamos também pegar y dos pontos, somar e dividir esse resultado por 2. Então, o ponto médio é x de A mais x de B dividido por 2. Y de A mais Y de B dividido por 2. Porque assim eu consigo montar um valor para x do ponto médio e um valor para o y do ponto médio, ou seja, eu consigo montar as coordenadas do ponto médio. Então, ponto médio nesse caso aqui, ó, tem o segmento AB. O ponto médio é justamente esse ponto aqui, que dividiu o segmento dado em dois congruentes. É esse pedacinho aqui, ó, que está como ponto C. Então, o ponto médio entre AB nesse segmento é o ponto C. Exemplo, as coordenadas de A eu tenho menos 4 e menos 1. Coordenadas de B eu tenho 2 e 5. Vamos calcular as coordenadas do ponto médio, que é esse ponto C. O x de C. Para eu ter o x desse ponto médio, eu tenho que pegar o x de A, menos 4, mais o x de B, que é o 2, e dividir por 2. Menos 4 mais 2, 2. Menos 2 dividido por 2 igual a
menos 1. Então, o x desse ponto C é o menos 1. Realmente, se você olhar aqui no gráfico, você vê que está na direção do menos 1, o x. Vamos precisar agora calcular o y desse ponto C. Para y do ponto C, eu farei y do ponto A mais y do ponto B dividido por 2. Y do ponto A, menos 1. Y do ponto B, 5. E isso dividido por 2. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Realmente, o y do ponto C é o 2. Então, quais são as coordenadas desse ponto médio, que é esse ponto C? Coordenadas dele. O x dele é o menos 1 e o y dele é o 2. Ainda vamos falar, nesse mesmo assunto, sobre gráfico de uma função. Para esboçar o gráfico de uma função no plano cartesiano, devemos atribuir valores a x, determinando os respectivos valores numéricos de y, fazendo uma tabela. Então, nós vamos substituir valores para x na lei de formação dada. O aconselhável é você fazer uma tabela que fica mais prático. Exemplo, seja uma função definida por y igual a 2x. Lembrando que no lugar desse y poderia aparecer o f de x. Então, a minha função é 2 vezes o valor de x, atribuindo valores para x na tabela. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Poderia atribuir mais valores negativos e mais valores positivos. Isso fica a critério de cada um. Quanto mais valores você atribuir, mais pontos você terá para localizar no seu gráfico. A função y é igual a 2x. Então, y é igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Y é igual a 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. Y é igual a 2 vezes o 0, que é igual a 0. Y é igual a 2 vezes o 1, que é igual a 2. Y é igual a 2 vezes o 2, que é igual a 4. E assim nós montamos os pares ordenados, de acordo com os valores de x que eu utilizei e os y que eu encontrei ao substituir na lei de formação. Menos 2 e menos 4, menos 1 e menos 2, 0 e 0, 1 e 2 e 4. Então, esses são os pares ordenados que eu devo levar para localizar no gráfico da minha função, no plano cartesiano. Colocar os pontos no plano cartesiano. Então, vamos colocar. Então, esses são os valores que eu devo marcar. Marcamos os valores. Então, primeiro era menos 2 e menos 4. Onde eles se encontrarem, colocamos o pontinho. É a interseção entre eles, ponto comum. Menos 1 e menos 2, marcamos esse ponto. 0 e 0 é a origem. 1 e 2. 2 e 4. Então, observe que depois que marcamos todos os nossos pontinhos, nós temos que fazer o quê? Unir esses pontos. Unimos os pontos. E quando nós unimos os pontos, apareceu um segmento, apareceu uma reta. Outro exemplo. A quantidade em milhares de automóveis vendidos em Campo Grande nos anos de 1988 a 1993 está representada na tabela. 1988 foram vendidos 25 carros, 1989, 20, 1990, 28, 1991, 30, 1992, 15, 1993, 40. E com esses dados nós vamos construir o gráfico, ou seja, iremos marcar esses pontos no plano cartesiano, de acordo com o ano e a quantidade de carro referente a cada ano. Então, aqui nós temos a nossa tabela, que vai nos ajudar a marcar os nossos pontos no plano. 1988 foi um total de 25 carros, então o 25 está entre o 20 e o 30, localizei como ponto A. 1989, 20 carros, então chamei de ponto B.
1990, 28 carros. Está entre 20 e 30, porém temos que tomar cuidado que está acima do 25 e antes do 30, ponto C. 1991, temos um total de 30 carros, então exatamente aqui, ponto D. 1992, 15 carros. 15 carros está entre 10 e o 20, então aproximadamente aqui, ó, aproximado não, na metade, entre 10 e 15. Chamamos de ponto E. 1993, 40 carros, que nós chamamos de ponto F. E ligando, unindo esses pontos, construímos o gráfico referente a essa função. Aqui eu tenho para vocês alguns exemplos de gráfico. Vamos utilizar no 9º ano esse que é uma reta. Geralmente, para a gente, ela vai aparecer de forma inclinada. E mais tarde utilizaremos esse aqui, que é uma parábola. Esse vocês terão o prazer de conhecer lá no ensino médio. Bem, pessoal, então foi essa a nossa aula sobre plano cartesiano. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.